Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu bruxo, demonologia, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui, ou comprando pela minha loja de livros em informática com meus links da Amazon. Os links estão aqui na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia básico intermediário para bruxo da especialização de demonologia. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe, de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar fazer um vídeo que não seja muito longo, e caso fique eu vou dividir em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, é só aumentar a velocidade de reprodução do vídeo, ou ouve como se fosse podcast mesmo enquanto você joga, até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de demonologia? Eu fiz aqui um top 4, em que em primeiro lugar eu recomendo aceleração, em segundo, maestria, em terceiro, crítico e em quarto, versatilidade. É bom lembrar que inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta também o seu total de dano, inclusive a sua cura e a redução de dano recebido. A aceleração vai aumentar a velocidade ali que você lança os seus feitiços. E no caso crítico aumenta as suas chances de causar o dobro de dano. A maestria eu vou explicar por último. Beleza, agora que eu já expliquei um pouco sobre os atributos, eu vou falar inicialmente sobre as habilidades da nossa classe de bruxo. Todos os bruxos têm, e depois vou passar para as das habilidades que são específicas de demonologia. Começando com as passivas, eu vou explicar basicamente todas as passivas, mas no caso, essas aqui elas não influenciam no dano. Mas mesmo assim é bom a gente ter pelo menos uma noção, e você que está começando agora de bruxo, é interessante que você saiba disso. Primeira passiva, Sorvo de Alma. Todo dano contra um alvo causado por você e seus lacaios considerar você e seu ajudante escudos sombrios que absorvem 8% do dano causado até 15% do máximo de pontos de vida. Essa passiva é uma passiva defensiva. Toda vez que você causa ali dano com... o dano que você causa e o seu ajudante vão dar ali uma quantidade de escudo e vão absorver dano que os inimigos causam em você. Tanto você quanto o seu ajudante vão receber esse escudo. Então assim, é uma habilidade defensiva, passiva defensiva, mas é bom ter essa informação. A segunda seria Estilhaços de Alma. Estilhaços de Alma são gerados pela sua seta sombria, é uma habilidade que eu vou abordar em breve. Estilhaços de Alma são consumidos tanto para lançar seus feitiços mais poderosos, quanto para evocar demônios para servir a você. Fora de combate, você regenera até 3 Estilhaços de Alma. Ou seja, toda vez que você não estiver em combate, depois de um tempinho ali você vai ter um mínimo de 3 estilhaços de alma. São essas coisas roxas que estão voando aí na minha cabeça. Esses estilhaços de alma são os recursos da especialização de bruxo que a gente gasta. A gente tem ali um máximo de 5, e toda vez que você usa seta sombria, você gera um desses estilhaços, ou seja, gera um recurso para você gastar com outras habilidades, incluindo para você invocar ali os seus demônios ajudantes. Nossa terceira passiva é Abraço Demoníaco. Ela aumenta o seu vigor em 10%, ou seja, de natureza você já tem ali um bônus de 10% de vida máxima. De vida, enfim. Beleza, a primeira habilidade ativa que nós temos, inclusive que pode ser considerada a mais importante, já que é ela que gera recurso, é a Seta Sombria. Dispara uma seta sombria contra o inimigo, causando X de dano de sombra e gera 1 desse estilhaço de alma. Temos Evocar Demônio. Essa é a habilidade que vai evocar basicamente o seu ajudante. A escolha do seu ajudante é interessante falar que vai depender um pouco da sua especialização. Por exemplo, e também do que você quer
do que você precisa em combate e da sua especialização. Eu vou explicar. Por exemplo, no nosso caso aqui da especialização de demonologia, nós temos um ajudante extra que as outras não têm, que é no caso esse guardião colérico, e o meu tá com essa aparência diferente porque eu usei um glifo que alterou a aparência dele. Mas no normal ele é, se eu não me engano, ele é um guarda-vil o nome. Mas enfim, é um ajudante diferente que é específico para a nossa especialização. Então assim, quando você estiver jogando de demonologia, o interessante é que você use esse ajudante específico, porque ele vai causar mais dano. E ele tem, por exemplo, ele vai tancar para você, ele vai dar mais dano, então use sempre ele, caso você esteja de demonologia. Agora eu vou dar uma explicação assim mais ou menos, mesmo para as outras especializações, mas só para vocês entenderem o contexto do porquê que eu disse que cada ajudante aqui tem uma função específica. Um pouco diferente do caçador, por exemplo. Vamos lá. Temos evocar Diabrete. O Diabrete, esse ajudante, ele é específico para dano puro. E ele bate à distância. É bom ter isso em mente, porque, por exemplo, esse guarda-vil ele é um ajudante que bate corpo a corpo. O Diabrete Vil é um ajudante que vai bater à distância. É apenas para puro dano. Temos evocar Senhor do Caos. Esse Senhor do Caos é o nosso ajudante que é para tancar. A função específica dele é mais para tancar. Então, assim, para conteúdo aberto, é bom você usar ele. Se você tiver com outra especialização, seja destruição ou suplício. Tá fazendo conteúdo de mapa, tá fazendo missão, etc. É bom que você use esse Senhor do Caos. No caso do Diabrete Vil, com essas outras especializações, é interessante que você use ele para, por exemplo, conteúdo de masmorra ou raid. Temos evocar Caçador Vil. Esse é um ajudante que é interessante falar. Por quê? Vocês já devem ter percebido que de natureza o bruxo não tem uma habilidade de interromper propriamente dita. O que acontece? Esse ajudante, ele cumpre esse papel, porque ele tem uma habilidade que lhe serve para interromper feitiços. Então, por exemplo, em lutas que você precisa interromper feitiços, se você quiser ajudar o seu grupo, por exemplo, ou em algum conteúdo específico sozinho que você vai fazer, se você precisa interromper, é interessante que você use esse Caçador Vil. Apesar de que você tem outras habilidades que vão servir para interromper e você necessariamente não precisa desse ajudante. Por exemplo, a habilidade de medo. Mas, enfim, dando uma explicação do para que serve esse ajudante. E como último, nós temos evocar Súcubo. Essa Súcubo, ela, pelo menos ao meu ver, na minha avaliação, ela tem uma utilidade maior em PVP. Você pode usar qualquer ajudante que você quiser, mas pela questão da habilidade dela, e ela seduz humanoides ali impedindo-os de atacar, ela serve um pouco para separar grupos. Para controle de grupo, ela tem um controle de grupo, só que só funciona em humanoide. Então, assim, a habilidade dela é um pouco limitada, mas para PVP ela serve bem. Então é isso, dando uma pincelada aí nas utilidades de cada ajudante. Temos a habilidade Dominância Vil. Ela é uma habilidade que seu próximo feitiço, evocar Diabrete, Emissário do Caos, Súcubo, Caçador Vil ou Guarda Vil, não terá custo e terá o tempo de lançamento reduzido em 5,5 segundos. E o que acontece? Quando você vai invocar o seu ajudante, ele tem um tempo de lançamento de 5,7 segundos, é lento mesmo, e custa 1 do seu estilhaço de alma. Vamos supor que por uma situação você perdeu o seu ajudante que mataram ele. Para você chamar ele rápido, basta você usar essa habilidade e basicamente vai ser instantâneo e sem custo. Não vai aumentar o seu dano, mas eu estou explicando porque vale a pena você saber disso. Temos a habilidade chamada Corrupção. Corrompe o alvo, causando X de dano de sombra ao longo de 14 segundos. É um tempo de lançamento aí de 1,9 segundos. Basicamente é um dot que vai causando dano ali sobre tempo ao longo de 14 segundos. É uma habilidade importante você manter no alvo. Temos Fúria Sombria. Atordoa todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. É a nossa habilidade aí de atordoar. Aqui tem uma habilidade que, de fato, não é de utilidade, ela não tem a ver com seu dano. Eu vou dar uma pincelada bem rápida mesmo. É só para você ter consciência, porque é bom você usar em você mesmo, ou até para ajudar o seu grupo, mas ela não vai influenciar no seu dano. É Pedra da Alma. Guarda a alma de um integrante do raid ou grupo, possibilitando que ele seja ressuscitado ao morrer. Também pode ser lançada para ressuscitar um alvo morto. O alvo ressuscita com 60% dos pontos de vida e pelo menos 20% dos pontos de mana. Das habilidades que ressuscitam em combate, essa é interessante pelo seguinte. Você pode premeditar. Por exemplo, você pode usar em você mesmo enquanto você não morreu. Vai ficar ali durante um tempo e se você morrer, pode ressuscitar.
Mas se, por exemplo, um integrante do seu grupo ali, você tá na masmorra ou raid, e você quiser ressuscitar essa pessoa, você pode usar nela tanto de forma premeditada quanto depois que ela morreu. Resumindo, é isso. Agora eu vou falar de uma das mudanças que veio com Shadowlands, e foram essas habilidades aqui que são interessantes. Elas não são propriamente ditas para dano, mas apesar de ser de utilidade, são habilidades que são bem interessantes. Então vale a pena dar uma explicação. Que são as maldições. Temos Maldição da Exaustão. Reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo por 12 segundos. O bruxo só pode ter uma maldição ativa por alvo. Ou seja, essa aqui em específico vai reduzir pela metade a velocidade de movimento do alvo. Ou seja, vai reduzir a chance dele fugir de você ou se aproximar de você. Não vai funcionar com boss, mas com outros mobs é interessante você manter sempre uma maldição nele pelo menos. Temos Maldição da Fraqueza, aumenta em 20% o intervalo entre ataques do inimigo por 2 minutos. Isso aí vai reduzir a frequência com que ele consiga bater em você. Então, por exemplo, um guerreiro vai ter um delay maior para te dar os ataques, um ladino. É basicamente para isso. Um caçador. E a terceira é Maldição das Línguas. Força o alvo a falar em demoníaco, aumentando em 30% o tempo de lançamento dos feitiços por 1 minuto. Tá enfrentando um mago, ele vai ter um tempo de lançamento dos feitiços dele 30% maior. Então, não esqueça de usar pelo menos uma maldição nos inimigos que você estiver enfrentando. Aí qual a maldição que você vai escolher vai depender do tipo de necessidade, do tipo de inimigo que você vai utilizar, que você vai enfrentar, quer dizer. Então é isso. Temos a habilidade Medo, que causa medo no inimigo desorientando por 20 segundos, dando ponto de cancelar o efeito. Eu estou citando porque essa habilidade pode servir para interromper um alvo. Então, entendeu? Se você não quiser usar o Caçador Vil, você pode usar Medo. Beleza, agora vamos para as habilidades específicas de Demonologia. Começando pelas passivas. Nós temos Vínculo Anímico. 20% de todo o dano que você recebe é transferido para o seu ajudante. Sorvo de Alma também cura você em 25% e seu demônio em 50% da absorção concedida. Essa Sorvo de Alma é aquela passiva que eu falei no começo, e conforme você bate junto com o seu ajudante em um alvo, vocês ganham um pequeno escudo. E essa outra passiva, ela vai fazer com que o Sorvo de Alma também cure você em 25% e, no caso, seu ajudante em 50% ali do que ele absorver. Além disso, 20% ali do dano que você recebe diretamente é transferido ali para o seu ajudante, ou seja, você dura mais. Núcleo Demoníaco. Quando seus diabretes selvagens gastam toda a energia ou são implodidos, eu vou explicar mais à frente o que é implosão, você tem 10% de chance de absorver a essência vital deles recebendo uma aplicação de núcleo demoníaco. Quando seus espreitadores vão, você tem 100% de chance de absorver a essência vital deles recebendo uma aplicação de núcleo demoníaco. Núcleo demoníaco reduz em 100% o lançamento da seta demoníaca, máximo de 4 aplicações. Quando seus diabretes eles morrem ou gastam ali a energia deles, tem uma pequena chance de ganhar esse buff. Quando seus espreitadores do medo vão embora, morrem ou somem, acaba o tempo deles lá, é 100% garantido que você vai ganhar uma aplicação disso também. E esse buff vai fazer com que o seu seta demoníaco seja lançado de forma instantânea. Resumindo, é isso. Agora vamos para a maestria. A nossa maestria aumenta em X%, né, vai variar conforme o quanto de maestria você tem, o dano causado pelos seus demônios. Essa maestria ela é muito importante pelo seguinte, essa especialização é focada nos seus ajudantes. Quanto mais demônios você tiver ativo, por exemplo, melhor para você, porque a sua maestria aumenta o dano que eles causam. Ou seja, é como se fosse o caçador mestre das feras, só que versão ranged, que é o bruxo. Implosão. Forças demoníacas sugam todos os seus diabretes selvagens na direção do alvo e depois fazem com que todos eles explodam violentamente, causando X de dano de chama sombria a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Essa habilidade ela vai fazer o seguinte, vamos supor que você está lutando contra o inimigo e você conseguiu juntar 5... Ela faz isso com todos, mas vamos supor que você juntou 5 diabretes selvagens ali nele. Quando você usa a implosão, todos esses diabretes selvagens vão dar uma de homem-bomba e vão se explodir no seu alvo, causando ali essa quantidade em área, né, dividido ali entre eles. Temos Mão de Gul'dan. Evoca um meteoro demoníaco repleto de diabretes selvagens que irrompem para atacar o alvo, causando até X de dano de chama sombria no impacto a todos os inimigos em um raio de 8 metros e evoca até 3 diabretes selvagens com base nos estilhaços de alma consumidos. Quer dizer o quê? No caso,
a consumição ali de estilhaços de alma vai de 1 para 3. Se você estiver com 3 estilhaços de alma e usar mão de Gul'dan, você vai invocar 3 diabretes selvagens. É isso. Quanto mais estilhaços você tiver carregado, mais diabretes vão ser invocados. Até um máximo de 3, gastando um máximo de 3 também. Evocar Espreitadores do Medo. Consome 2 fragmentos de alma. Evoca 2 Espreitadores do Medo ferozes e atacam o alvo por 2 segundos. É mais uma invocação ali de demônios ajudantes que duram 12 segundos ali para te ajudar. Evocar Tirano Demoníaco. Evoca um Tirano Demoníaco que aumenta em 15 segundos a duração de todos os seus demônios inferiores atuais e aumenta em 15% o dano de todos os seus outros demônios, além de causar dano ao seu alvo. Gera 5 estilhaços de alma e tem uma recarga ali de 1,5 minutos. Essa habilidade ela é importante no burst de dano, pelo seguinte: você vai invocar um demônio extra que vai causar dano no alvo, e além disso ele tem esse bônus, que ele vai estender a duração de todos os seus outros ajudantes ali que você invocou, e ainda vai aumentar em 15% o dano de todos eles. Ou seja, é como se fosse um comandante mesmo. Ele entra e dá um buff ali que aumenta a duração e o dano que eles causam. Além dele mesmo já causar uma certa quantidade de dano, e ainda gera 5 do nosso recurso, que é o estilhaço de alma. É interessante, inclusive, a gente não usar ele. Tudo bem, eu vou explicar isso na rotação depois. E a última habilidade é Seta Demoníaca, que aquela nossa passiva faz ela ser instantânea. Lança a alma flamejante de um demônio decaído contra o inimigo, causando X de dano de chama sombria e gera 2 estilhaços de alma. Essa habilidade é para você usar sempre que a passiva procar. A passiva de núcleo demoníaco. Por quê? O tempo de lançamento dela é muito grande. 4.3 segundos é muito inviável. É uma habilidade boa, gera 2 estilhaços de alma, mas ser lançada de forma natural é inviável. Então, sempre que a nossa passiva procar, tem que usar Seta Demoníaca. Sendo assim, eu expliquei todas as habilidades, tanto da classe de bruxo quanto de especialização, mas pelo menos as que são relevantes. Agora eu vou passar para a nossa recomendação de talentos e explicação também de talentos, antes de passar para a parte prática. E agora um breve jabá, meus amigos. Como já dizia o Pica-Pau, um momento para os nossos patrocinadores. Eu sei que você quer pular, mas não pula não. Pelo menos me ouve, eu tô de olho, hein? Fala a verdade, você já tá cansado de jogar seus jogos online com ping ruim, baixa FPS, latência nas alturas? Eu acho que já chega, né? Galera, o NoPing é uma parceria que eu tenho aqui no canal e distribui um software que trabalha exclusivamente para reduzir a sua latência, sua perda de pacote, diminuir o seu ping e, além de tudo, ainda aumenta o seu FPS. Esse programa ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do seu jogo online, melhorando assim a sua conexão e trazendo uma maior estabilidade para o seu jogo. Inclusive, ele é usado em campeonatos para manter o padrão de qualidade e o conforto dos jogadores, além de caber no seu bolso. Ele possui planos semanais, mensais e anuais. Tudo isso para facilitar a sua vida. Então não fique de fora. Além de se ajudar, você vai ajudar o Aranha Versus a crescer. Então, entre pelo meu link que está aqui na descrição, crie uma conta e melhore de vez a sua vida de gamer. Dito isso, bora voltar para o vídeo e vamos que vamos. Beleza, como primeira opção nós temos Açoite Pavoroso. É um talento passivo e quando os seus espreitadores do medo entram em batalha, a mordida pavorosa deles atinge todos os alvos em um raio de 8 metros e causa 25% a mais de dano. Toda vez que você invocar ali seus espreitadores do medo, ele vai causar uma habilidade ali que causa um dano em área e vai causar 25% a mais de dano nessa habilidade. Resumindo, é isso. Em segunda opção, nós temos Bombardeiros de Bile de Flagelo. Abre um portal etéreo acima do alvo, de onde diversas biles de flagelo cairão por 6 segundos, causando X de dano de sombra a todos os inimigos em um raio de 8 metros do ponto de impacto. Como terceira opção, nós temos Força Demoníaca. Imbui seu guarda-vil em Força Demoníaca e ordena que ele invista contra o alvo e lance uma Tempesta-Vil, causando 400% a mais de dano. Vamos lá. Como recomendação de melhor habilidade, eu recomendo Força Demoníaca. O que ela vai fazer? Você vai dar um comando para o seu guarda-vil e ele vai usar uma habilidade que ele já tem, que é uma Tempesta-Vil. Só que dessa vez, quando você está usando esse talento e comanda isso para ele, vai causar 400% a mais de dano, ou seja, vai causar 4 vezes o dano dela normal.
Resumindo, é isso. Ela é uma habilidade muito boa, inclusive, porque apesar de ser todas elas, basicamente, da primeira linha, são de dano em área. Só que o seu ajudante vai estar batendo num alvo e se estiver ali vários alvos empilhados, outros mobs, ele vai causar ali, girando, 4 vezes a mais de dano da habilidade dele ali em todo mundo. Como segunda opção, eu cito o Bombardeiro de Bile de Flagelo pelo seguinte: apesar da recarga dele ser menor e ser uma habilidade até boa, ela tem um ponto negativo. Em alvos, por exemplo, que se movimentam, que você vai gerar um portal ali em cima de um alvo e ele vai ficar ali jogando bombardeiro. Só que se os alvos saírem dali, você vai ter perdido dano e desperdiçado a habilidade. Sendo que ela gasta 2 fragmentos de alma também para utilizar. Já o Força Demoníaca não usa, é de graça. Em primeiro lugar, eu recomendo ela. Em segundo, se você preferir, o Bombardeiro de Bile do Flagelo. Caso você prefira uma outra opção, uma segunda opção e que não seja ativa, aí tem o Açoite Pavoroso, mas das 3 ela é a menos indicada. Da segunda trilha de talentos, nós temos primeiro Chamado Demoníaco. Seta Sombria e Seta Demoníaca têm 20% de chance de fazer com que seu próximo Evocar Espreitadores do Medo seja instantâneo e custe menos 2 estilhaços de alma. Ou seja, você tem uma pequena chance ali, conforme você usa Seta Sombria e Seta Demoníaca, de ganhar ali 20% de chance de que os seus Evocar Espreitadores do Medo, o lançamento dele seja instantâneo e grátis, já que ele reduz em 2 ali o consumo e ele consumiria 2. É para isso. Sifão de Poder. Sacrifica instantaneamente até 2 Diabretes Selvagens, gerando 2 cargas de núcleo demoníaco, que fazem a seta demoníaca causar 30% a mais de dano. Vamos lá, você usou 2 Diabretes. Vamos lá com seu mão de Gul'dan. Vamos supor que você gerou 3 e você vai usar essa habilidade. Você vai sacrificar 2 deles, gerando 2 cargas de núcleo demoníaco, e além disso vai fazer com que a seta demoníaca cause 30% a mais de dano. E tem uma recarga ali de 30 segundos. Como terceira opção nós temos Ruína. Lança Ruína iminente no alvo, causando X de dano de sombra após 19 segundos. O dano que a Ruína causar vai gerar um estilhaço de alma. Vamos lá. Como primeira recomendação de melhor talento, eu vou recomendar Ruína. É uma habilidade de dano... É uma habilidade de dano sobre tempo, mas é que ela não vai causando dano ao longo do tempo. Quando chegar a esses 19 segundos, ela vai causar uma boa quantidade de dano explodindo e ainda vai gerar um estilhaço de alma quando ela causar dano. É uma habilidade muito boa e no caso de todas os que vai aumentar maior o seu dano, é ela mesma. E basicamente ela tem uma recarga de 19 segundos, porque assim que ela causa dano você pode utilizar de novo. É importante que você use essa habilidade com frequência. Toda vez que ela estiver disponível, use. Gasta só uma pouca quantidade ali de mana e ainda gera um recurso. Como segunda opção, eu vou recomendar para vocês a habilidade passiva que é chamada Demoníaco, porque ela vai deixar sua rotação também mais tranquila, já que você tem uma chance ali de você gastar os seus Espreitadores do Medo de forma grátis, né? Ao invés de ela custar 2 estilhaços de alma, ela vai custar 0 quando procar. Então, é sempre válido também. Se você quiser uma segunda opção passiva, fica essa minha recomendação. A terceira trilha de talentos eu não vou falar porque ela é de utilidade total. Então basta você dar uma lida e ver o que se encaixa melhor no seu estilo de jogo. Da quarta linha de talentos nós temos Das Sombras como primeira opção. Mordida Pavorosa faz com que o alvo receba 20% de dano de chama sombria adicional por 12 segundos. Ou seja, você vai usar a sua habilidade Espreitadores do Medo e um dos ataques desses espreitadores vai fazer isso. Vai fazer com que o alvo receba 20% de dano de sombra adicional por 12 segundos. Vai causar um dot extra nele. Nós temos Golpear Alma. É uma habilidade ativa. Ordena que o guarda-vil ataque a alma do inimigo, causando X de dano de sombra e gera um estilhaço de alma. Tem uma recarga de 10 segundos. É uma habilidade muito boa também. Ela tem uma recarga baixa, ou seja, você vai ficar usando com frequência, e o seu ajudante, que é o guarda-vil, vai causar uma boa quantidade de dano de sombra e gerando um estilhaço de alma. Como terceira opção, nós temos Evocar Diabo Vil. Evoca um Diabo Vil para lutar por você por 15 segundos e tem uma recarga de 45 segundos. Como eu falei, quanto mais ajudantes, quanto mais você tiver, melhor. A nossa especialização, o interessante dela é você realmente ficar fazendo várias evocações.
e a nossa maestria aumenta o dano que eles causam. Então, assim, o melhor talento dessa trilha, eu recomendo como primeira opção essa habilidade, Evocar Diabo Vil. Ela custa 1 fragmento de alma. Caso você queira uma segunda opção, eu recomendo o Golpear Alma, uma habilidade muito boa também. Da quinta linha de talentos são talentos de utilidade, então eu vou pular também. Da sexta, nós temos como primeira opção Conduíte de Alma. Cada estilhaço de alma que você gasta tem 15% de ser restituído. Ou seja, cada vez que você gasta ali o seu recurso, você tem uma pequena chance de que ele volte para você. Segundo, Demônios Interiores. Você evoca um Diabrete Selvagem para lutar ao seu lado a cada 12 segundos. Além disso, você tem 10% de chance de evocar outro demônio para lutar ao seu lado por 15 segundos. Esse é um talento muito bom e que é de fácil gerenciamento porque ele é passivo e você, na verdade, não vai interferir com ele de forma direta. Por quê? A cada 12 segundos você já vai ganhar um Diabrete Selvagem, de fato. Isso é padrão. Além disso, você tem uma pequena chance, não é grande. 10% de chance só de evocar um outro demônio aleatório para lutar ao seu lado por 15 segundos. Como eu falei, quanto mais invocações você tiver, melhor para você. Então ele funciona tranquilamente de forma passiva e vai te ajudar bastante. Como terceira opção, nós temos o Grimório Guarda-Vil. Ele evoca um Guarda-Vil que ataca o alvo por 17 segundos e causa 25% a mais de dano. O Guarda-Vil atordoará o alvo ao ser evocado. Ou seja, ele vai evocar um outro Guarda-Vil, que já é esse aqui que nós temos de especialização mesmo. Assim que você invocar, ele vai atordoar o alvo, se ele for atordoável no caso, né? No caso de boss não vai funcionar. E além disso, ele vai durar ali por 17 segundos e vai causar 25% a mais do dano normal. Tem uma recarga um pouco alta, de 2 minutos, ele é mais para burst e custa 1 fragmento de alma também. Como primeira recomendação, eu vou recomendar ela porque é o que causa mais dano. Esse Guarda-Vil é um ajudante muito bom e muito forte para a nossa especialização. Então vale a pena você pegar ele como primeira opção. Como segunda opção, caso você não goste, ou você prefira habilidades passivas por ser mais fácil, né, de você administrar, esse Demônios Interiores é muito bom. Então, primeira recomendação é o Grimório Guarda-Vil. Em segundo lugar, o Demônios Interiores. Da sétima e última trilha de talentos, a primeira é Almas Sacrificadas. Seta Sombria e Seta Demoníaca causam 4% a mais de dano para cada demônio que você tiver invocado. Ou seja, para cada um dos demônios que você invocou em combate, toda vez que você usar Seta Sombria ou Seta Demoníaca, elas vão causar 4% a mais de dano para cada um deles. Como segunda opção, nós temos Consumição Demoníaca. Seu demônio comandante, que é o nosso Evocar Tirano Demoníaco, agora drena 15% da vida dos seus servos demoníacos para se fortalecer. Cada um dos seus demônios inferiores ali que você invocou, eles vão ceder 15% da vida deles para o seu tirano demoníaco, o seu comandante, para ele ficar mais forte e causar mais dano. Como terceira opção, nós temos Portal Etéreo, uma habilidade ativa que gasta um fragmento de alma, tem uma recarga de 3 minutos, e ela abre um portal para espiral etéreo por 15 segundos. Sempre que você gastar um estilhaço de alma, você também convocará demônios do éter para lutar ao seu lado. O que acontece? Eu vou explicar qual é o melhor talento e vou passar uma explicação da segunda melhor opção, que no caso é a que eu prefiro, porque é adaptada ao estilo de jogo que eu prefiro. Então vocês podem tirar ali uma ideia disso para ver qual talento que você vai escolher. O talento que causa mais dano, seria a melhor escolha, seria o Consumição Demoníaca. Ela é uma habilidade passiva e que é muito fácil de você utilizar e causa uma ótima quantidade de dano. O que você tem que fazer para maximizar ela? Que isso entra na rota. De qualquer forma, isso vai entrar na sua rotação, independente do talento que você escolher. Antes de usar o seu tirano demoníaco, o importante é que você utilize todos ou o máximo possível de ajudantes que você puder. Então, depois que você usou todos ali, uma boa quantidade de diabretes, inclusive, já que eles duram
duram ali uma... Apesar de não ser específico, eles duram uma boa quantidade de tempo. Então dá pra você manter pelo menos 6 a 9 diabretes selvagens usando mão de Gul'dan. Então vamos supor que pelo menos, no mínimo do mínimo, você invocou todos os demônios possíveis ali e uns 6 diabretes selvagens. Só depois disso você usa o Evocar Tirano Demoníaco. E aí pelo menos você não desperdiçou ele sem usar muitos diabretes. Então o que acontece? Quando você usou tudo ali que você podia, essa habilidade vai fazer com que ele drene 15% da vida de cada um para aumentar o dano dele. Então vai funcionar dessa forma. É a habilidade que causaria mais dano. Até aí, ponto. Já o Portal Etéreo, eu gosto dela pelo seguinte: você consegue fazer literalmente uma bagunça de tanto demônio que você invoca. Além disso, você ainda vai ter o seu Tirano Demoníaco, que já vai melhorar um pouco a qualidade deles. E ele sozinho ele já vai dar uma ajuda. Ele já vai prolongar o tempo deles e aumentar o dano deles. Então, assim, eu gosto dessa habilidade pelo seguinte. Vamos lá. Eu vou explicar isso melhor na rotação, mas de qualquer forma ela vai agir da seguinte forma. É uma habilidade para burst de dano. Tem uma recarga ali de 3 minutos. Mas o que ela vai fazer? Você gasta um fragmento de alma para você poder usar. Só que cada vez que você usar, por exemplo, Mão de Gul'dan, Espreitadores do Medo, ou seja, são habilidades que gastam seu recurso, que é o Estilhaço de Alma, seja ali o seu Guarda-Vil, etc., ele vai invocar um outro demônio da Espiral Etérea que vai lutar ali junto com você durante esses 15 segundos ali que durar o portal. Toda vez que você usar uma habilidade que gasta recurso, você vai invocar um. Então, dentro desses 15 segundos, qual é o interessante? Nesse período ali, você ficar usando habilidades que gastam recurso, gastam esses estilhaços de alma de forma rápida, para você invocar o máximo ali de demônios possíveis. Então, assim, combado com a sua maestria e com você utilizar o Evocar Tirano Demoníaco, é um talento muito bom. E o interessante é que você só use o Evocar Tirano Demoníaco depois que o portal fechar. Ou seja, que você invocou o máximo ali de ajudantes extras possível. Entendeu? Então você foi, abrir o portal, Mão de Gul'dan, invocar isso, invocar aquilo, usa o seta ali para ganhar recurso, Mão de Gul'dan, gera recurso, Mão de Gul'dan até fechar o portal. O ideal é que você utilize ela pelo menos quando você tiver 5 estilhaços disponíveis. Por quê? Porque você vai gastar um para abrir o portal, você vai gastar outro ali para usar o Guarda-Vil. Eu vou explicar na rotação como que se faz dessa forma. O outro talento de consumição, ele é tranquilo, eu não preciso... Na verdade, eu já expliquei mais ou menos como ele funciona, então como que ele entraria na rotação. Mas no caso do portal, você faria isso. Junta 5, usa o portal, gasta os seus recursos todos ali, usa seta sombria para recuperar um pouco desses recursos e já gasta logo Mão de Gul'dan para você ficar entupindo de demônio ajudante ali para você. Então, em primeiro lugar, eu recomendo consumição demoníaca, mas essa é uma ótima segunda opção, e caso o seu estilo de jogo também seja mais parecido com o meu, você prefira dessa forma, aí eu recomendo então o Portal Etéreo. Beleza, vamos para a parte prática agora. A princípio, eu vou só passar um resuminho falando o que a gente vai fazer, e depois na parte prática eu vou fazer sem falar, só para vocês acompanharem, né? Mas o que a gente vai fazer? Tentar passar aqui de uma forma resumida. Vamos lá, a gente vai começar a rotação da seguinte forma. Primeiramente, sempre vamos utilizar Ruína no começo e vamos utilizar o Corrupção. Por quê? Porque são 2 dots, dano sobre tempo, que são de longa duração, então a gente pelo menos não vai atrapalhar muito na rotação, a gente não vai usar toda hora. Um a gente vai utilizar a cada 14 segundos e o outro a gente vai utilizar a cada 19 segundos. Então, a gente vai começar a rotação com Ruína e com Corrupção. Beleza. Nesse ponto a gente já vai ter aqui 4 estilhaços de alma. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar mais um através da seta sombria.
vai abrir o portal etéreo, vai utilizar o nosso Grimório de Guarda Vil, vai utilizar o Evocar o Diabo Vil, e vocês podem verificar o seguinte: como a gente está gastando um fragmento de alma para cada um dessas invocações, por exemplo, a gente vai estar gerando um demônio desse portal. Beleza. Lembre que o portal dura 15 segundos, mas dá para ver quando ele sumir de qualquer forma. Depois disso, a gente já vai gastar logo um mão de Gul'dan para gastar o recurso, invocar uns diabretes selvagens e continuar chamando o demônio do portal. Beleza. A gente vai acabar ficando sem estilhaço de alma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar usando seta sombria para gerar um e usando mão de Gul'dan. A gente vai ficar alternando nesses dois até enquanto esse portal durar. A hora que ele acabar, os nossos demônios já vão estar quase sumindo, vão ter gastado um certo tempo. Aí a gente vai usar o Evocar Tirano Demoníaco para prolongar a duração e causar mais dano. E vocês notem que ele vai gerar de cara 5 estilhaços de alma. O que a gente vai fazer? Usar a mão de Gul'dan, já que a gente vai ter 5, e a gente vai invocar ele usando 3, ou seja, a gente vai ter 3 diabretes selvagens a mais. E o que acontece? A partir daí, a gente só vai usar esse mão de Gul'dan quando a gente tiver pelo menos 3 estilhaços. Isso é o básico. A gente vai ficar resumindo a rotação depois, reiniciando o ciclo a partir disso. Outro detalhe: assim que a corrupção estiver acabado, renova. Assim que o ruína estiver acabado, renova. Aí agora outro ponto. Toda vez que procar a passiva de núcleo demoníaco, a gente vai usar seta demoníaco. Toda vez que isso acontecer, para a gente não perder dano. Só vai usar seta demoníaca quando a gente procar essa passiva. Procou, usa, procou, usa, procou, usa. Fato. E a gente não vai acumular aqui muito estilhaço de alma, não. O máximo, assim, que a gente tem... Quer dizer, de qualquer forma, a gente tem um máximo de 5. Mas o que eu quero dizer é que a gente não vai desperdiçar nenhuma habilidade que gera recurso quando a gente tiver esse máximo de 5. Tem 4, mão de Gul'dan para gastar e juntar esses 3 aí. E a gente não vai usar o seta demoníaca, por exemplo, se a gente tiver 4 aqui. Porque senão a gente vai ganhar um e o outro vai ter jogado fora. Então tem 4 aqui e procou o núcleo demoníaco, gasta primeiro esses estilhaços e depois você usa o seta demoníaca. Ele dura um tempinho aqui, então dá para você gerenciar. Esse é o primeiro ponto, tá? Em questão de passiva. Fora isso, a gente vai usar sempre que estiver disponível também os nossos espreitadores do medo. Eles custam 2 fragmentos de alma. Tem uma recarga maior de 20 segundos. No caso, mão de Gul'dan, ela não tem recarga. Então o ideal é que você use os espreitadores do medo para gastar esse recurso, né, e invocar ajudantes extras, e eles duram 12 segundos. O que acontece? Depois que a gente fizer aquele burst inicial lá, que evocou o tirano demoníaco, etc., sempre que a gente tiver oportunidade de usar os espreitadores do medo, usa. E depois a gente vai ficar mais usando o mão de Gul'dan e o seta sombria. Mão de Gul'dan, seta sombria. Vai funcionar dessa forma. A implosão, eu vou explicar uma coisa. Ela é mais interessante de você usar a implosão quando você quer causar um dano em área. Por quê? Porque os seus diabretes selvagens, eles vão estar atacando um alvo único. Não importa quantos você coloca, eles vão estar atacando ali um alvo único. Então o que acontece? Por mais que a implosão vai dar um daninho ali sim nesse alvo único, ele é mais interessante de você usar a implosão quando você tem múltiplos alvos ali empilhados. Aí você, vamos supor, juntou 9 diabretes selvagens, aí você usou a implosão. Beleza, vai causar uma grande quantidade de dano em todos os alvos ali. Mas se você estiver enfrentando só um alvo único ali, um boss, etc., é bom que você deixe ali o máximo de diabretes que você tiver, deixa. Por quê? Porque a passiva de núcleo demoníaco, ela vai ser procada também quando eles acabarem ali de fazer o papel deles. Acabou de usar a energia toda, também vai procar. Então você não precisa obrigatoriamente matar os seus diabretes. Sendo assim, recapitulando. O burst inicial, a gente vai ficar gastando todos os recursos possíveis, usando mão de Gul'dan direto para abrir
para invocar mais demônios do portal. Vai usar o Tirano Demoníaco. Depois que ele acabar, sempre que puder, use Espreitadores do Medo. Tem uma recarga um pouco longa. Você vai ficar alternando entre Mão de Gul'dan e Seta Sombria. Renove sempre que acabar os dotes que são de Corrupção e Ruína. Sempre que tiver disponível também ali o seu Grimório de Guarda-Vil e o Evocar Diabo Vil você usa. Apesar de que, como a recarga do portal é de 3 minutos, vale a pena que você espere, quando estiver próximo a recarga dele, você espere para combar de novo igual você fez no começo. Então, vamos supor, seu portal etéreo vai recarregar, você está vendo que falta pouquinho para você poder usar de novo, é bom você esperar ali que tem uma quantidade de tempo ali próxima para você usar o Guarda-Vil e o Diabo Vil juntos. Porém, o Diabo Vil ele já tem uma recarga ali mais tranquila, então dá para você usar mais vezes e depois você encaixar ali tranquilamente. Porque é de 45 segundos, a outra é de 2 minutos e a outra é de 3, dá para você encaixar tranquilo. E um último detalhe que eu não falei no começo, mas que é interessante, é o seguinte. O primeiro talento ali que eu recomendei foi o Força Demoníaca. Ele tem uma recarga de 1 minuto. Sempre que estiver disponível, você já pode usar de cara. Ou seja, a cada minuto você usa. A cada minuto você usa. Ele não vai te atrapalhar e não vai impactar de forma negativa ali na sua rotação. Então você pode usar até de primeira. Não tem problema. O mais importante é que você não esqueça de usar os dotes que é de Corrupção e Ruína no alvo. Beleza? Eu vou fazer então a rotação na prática sem falar nada, só para vocês acompanharem o que eu falei que eu ia fazer. Bora lá! Notem que se você tiver pelo menos 4 aqui, você pode dar preferência a usar o Mão de Gul'dan ao invés de Espreitadores, porque você vai invocar 3 ajudantes. Mas fora isso, é interessante que você use os Espreitadores sempre que disponível, que vai ser melhor. Sempre renova os dotes, já assim que acabou já usei de novo. Como o Diabo Vil ali tem uma recarga pequena, você pode usar mais vezes até você conseguir encaixar ali o bush inicial. E é isso, ó. Sempre que procar o seu núcleo demoníaco você vai usar desde que você não desperdice. Dá pra você ficar usando bastante, bastante mesmo. E em resumo é isso. É uma rotação simples, que vai ser baseada em manter os dots e manter o máximo de ajudantes possível. E você vê aqui, ó. Deu a recarga do seu Força Demoníaca, você usa de novo. A cada 1 minuto você vai usar. Enquanto isso, seus ajudantes vão continuar batendo. E você vai ficar só ali fazendo reiniciando o ciclo. Tá disponível Espreitadores, usa. Os dots voltaram, usa também. Ó, o Evocar Tirano já tá aqui disponível, mas o outro não. Ou você guarda ele para usar, só que você vai ter que esperar um pouquinho já que o outro é uma mais longa, né? Ou você pode até usar ele de novo, mas depois, para você usar o portal, é bom que você tenha ele disponível. Por quê? Como você vai invocar um monte de ajudantes através do portal, é interessante que você aguarde para usar o Tirano assim que o portal fechar. E assim você vai sugar o máximo de dano possível, entendeu? Sendo assim, eu concluo aqui a rotação na prática do Bruxo da especialização de Demonologia. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou falar com você por lá. Ou também, se você preferir falar comigo de uma forma direta, tem através do Instagram, que é o Aranha Versus. Eu sempre respondo perguntas por lá.
Então, se você preferir, pode fazer de qualquer uma dessas formas. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso tenha ficado alguma confusão, mas eu espero ter ajudado, espero ter sido claro também como funciona a rotação dessa especialização. Fica aí o canal em aberto para o caso de vocês quererem tirar alguma dúvida de maneira mais direta. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!